Olá, Paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você, que é uma pessoa altamente sensível, encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de conversar com você sobre como é possível estabelecer limites e fazê-lo de forma gentil, de forma carinhosa, de forma tranquila. E antes de falar sobre o assunto, eu quero dizer que eu sei que este pode não ser um problema para você. Na verdade, nem todas as pais têm dificuldades para estabelecer limites. Algumas pessoas altamente sensíveis são também bastante assertivas e não têm grandes dificuldades em expressar as suas necessidades. Como eu sempre digo, nós não somos todos iguais, nós apenas compartilhamos um traço de personalidade. Também é possível que você ou eu não tenhamos dificuldades para estabelecer limites em determinadas áreas da vida e tenhamos em outra. É possível, por exemplo, não ter dificuldades para estabelecer limites no campo profissional, na relação com os colegas de trabalho, e sentir dificuldades para estabelecer limites nas relações pessoais. Tudo isso varia muito de pessoa para pessoa. Porém, sim, a maior parte dos altamente sensíveis tem dificuldades para estabelecer limites. E estas dificuldades estão ligadas a muitas causas. Porém, na minha opinião, a mais importante delas é o medo. E existem muitos medos que são comuns às pais quando se trata de estabelecer limites. Há, por exemplo, o medo de irritar as outras pessoas, há o medo de decepcioná-las ao dizer não, há o medo de ser visto como uma pessoa egoísta ou difícil, há o medo de ser uma má pessoa e também o medo de prejudicar ou de arruinar um relacionamento. Porém, talvez um dos maiores medos que nos impedem de estabelecer limites com clareza é o medo de ser rejeitado, rejeitada, o medo de não ser amado ou amada. E de onde vêm esses medos? Ora, grande parte deles, na minha opinião, vem da maneira como nós fomos criados. A maioria de nós cresceu ouvindo que deveria ser um bom menino ou uma boa menina. E mais ainda, a mensagem que nós recebemos enquanto crescíamos foi a mensagem de que tínhamos que ser bons filhos ou filhas e que tínhamos que ser perfeitos. Caso contrário, os nossos pais ou outras pessoas importantes deixariam de nos amar e nos querer bem. Como resultado disso, nós crescemos nos preocupando em fazer as outras pessoas felizes, ou pelo menos em não desagradá-las. E com isto, nós nos tornamos aquilo que eu chamo de pessoas agradadoras. E ao fazer isso, ao nos tornarmos agradadores, nós comprometemos os nossos limites e comprometemos a nossa capacidade de colocar limites, porque passamos a colocar as necessidades das outras pessoas sempre à frente das nossas. Com isso, nós mesmos sacrificamos o nosso direito à segurança, o nosso direito à liberdade, o nosso direito às nossas opiniões, o nosso direito à nossa individualidade. E isto, essencialmente, no fundo, isto comunica às outras pessoas que as necessidades delas são mais importantes do que as nossas e que elas podem, sim, passar por cima de nós e até nos maltratar para conseguir aquilo que elas querem. E é claro
que esta não é a mensagem que nós gostaríamos de passar para as demais pessoas, sejam elas nossa família, sejam nossos colegas de trabalho, sejam nossos parceiros afetivos, nossos amigos, nossos vizinhos, enfim. Na verdade, o que nós queremos é nos valorizarmos o suficiente para expressar nossas necessidades, nossos sentimentos, viver de acordo com os nossos valores, sem ter que pedir permissão para isso. E para conseguir isto, nós precisamos sim estabelecer limites. Porém, o como fazer isso pode sim se constituir em um dilema, em um desafio para a maioria de nós. E quando nós não sabemos como fazer, é comum que a gente erre o tom, seja para cima, e quando a gente comunica de uma forma desajeitada e às vezes até agressiva, seja para baixo, e a gente não consegue deixar claro aquilo que nós estamos querendo dizer. Por isso que eu considero tão importante aprender a colocar limites com gentileza. E a primeira coisa que eu quero que você entenda a esse respeito é que o próprio ato de estabelecer um limite pode ser algo profundamente gentil. É gentil da nossa parte esclarecer a outra pessoa aquilo que nós aceitamos e não aceitamos dentro de uma relação. Com isso, ela fica sabendo até onde ela pode ir e como ela deve se relacionar conosco, ok? A outra coisa que eu considero importante que você tenha em mente é que estabelecer limites de forma educada, de forma gentil, não é a garantia de que a outra pessoa não vai se aborrecer, não vai se zangar, etc. Você não pode assumir a responsabilidade pelo sentimento da outra pessoa. Você não pode controlar a maneira como ela responde às suas solicitações. Porém, você pode trabalhar para se comunicar de forma clara, de forma gentil e de forma eficiente. E isto pode sim reduzir a probabilidade de que a outra pessoa se sinta zangada, ofendida e por aí vai. Dito isto, vamos às dicas. E a primeira delas é a seguinte: mantenha o foco nos seus sentimentos e nas suas necessidades. Definir limites é principalmente comunicar a outra pessoa aquilo que você precisa, aquilo que você espera dela e aquilo que você não pretende aceitar. Neste processo, pode ser necessário que você aponte gentilmente o comportamento ofensivo de alguém, aquilo que a outra pessoa fez e que lhe incomodou, mas este não pode ser o foco da conversa. Porque concentrar-se no que a outra pessoa fez de errado tem duas consequências negativas. A primeira é que desvia a atenção da busca por soluções. E a segunda é que coloca a pessoa na defensiva. Ela vai se sentir atacada por você e vai tender a rebater tudo que você está dizendo. Ao invés disso, foque a conversa naquilo que você sente e naquilo que você precisa. A segunda dica: seja claro ou clara, direto ou direta. Muitas vezes, na tentativa de sermos gentis e de não magoar a outra pessoa, nós damos tantas voltas que a mensagem se perde e a outra pessoa não chega a entender exatamente onde está o problema, tá? Então, seja claro e expresse exatamente aquilo que você está precisando dizer. Eu tenho inclusive aqui um vídeo no canal sobre essa dificuldade das pais. Chama-se Pais Precisam Subir o Volume. A complementação disso é que você seja específico ou específica. Peça exatamente aquilo que você precisa. Quanto mais específico você for, mais fácil será para a outra pessoa entender a sua perspectiva e entender o que é que você está pedindo.
Quarta dica: preste atenção ao seu tom de voz. Use um tom de voz neutro. Seu tom de voz também comunica, e ele pode comunicar até mais do que as palavras. Então, preste tanta atenção ao como você está dizendo, quanto ao que você está dizendo. Evite xingamentos, evite gritos, evite ironias, evite as acusações, tipo, você sempre, eu já te disse, mas você não me escuta, e coisas deste tipo. Isto afasta as pessoas da sua mensagem. Elas entram no modo defensivo e param de ouvir o que você está dizendo. Elas já não prestam atenção. Elas se preocupam apenas em rebater aquilo que você está dizendo. Outra dica: escolha o momento adequado. Evite a tentação de soltar os cachorros, de dizer as coisas de forma impulsiva na hora da raiva. Faça exatamente o contrário. Escolha um momento em que você esteja calmo, calma, que você já tenha refletido sobre o assunto, você tenha clareza daquilo que você quer comunicar e procure a outra pessoa para uma conversa. E é claro que não há um momento perfeito para colocar limites, principalmente quando isso implica em uma conversa difícil. O que eu estou dizendo é que para que você escolha o melhor horário possível, né? Para que esta conversa ocorra sem outros agravantes, sem outras coisas perturbando o ambiente, perturbando você e a outra pessoa. E também é claro que nem sempre isso é possível. Algumas vezes é necessário colocar limites imediatamente. É o caso, por exemplo, quando alguém está em perigo de sofrer uma violência física ou quando alguém está sendo abusado de alguma maneira. Nestas horas é importante colocar limites naquele momento. Outra coisa importante: considere também as necessidades da outra pessoa. A outra pessoa pode não ser tão sensível quanto você, mas ela também tem sua própria sensibilidade, suas necessidades, seus desejos, seus valores. Então é necessário que você considere isto. Dito de outro modo, quando você tenta estabelecer limites, o que você está buscando é um acordo, é um compromisso entre você e a outra parte. E é nisto que você deve focar. Você deve ter cuidado apenas para que o acordo não implique que só você está cedendo, porque aí a gente não tem um compromisso, que a gente tem a predominância de uma pessoa sobre a outra. O ideal é que você busque soluções que nós chamamos de ganha-ganha, ou seja, soluções nas quais as duas partes sentem que ganharam algo, não apenas que perderam ou que cederam. Bem, estas são as minhas dicas principais para lhe ajudar a estabelecer limites e fazê-lo de forma tranquila e fazê-lo de forma gentil, o que eu reconheço que é uma tarefa muito difícil para muitos de nós. Eu só gostaria de acrescentar uma coisa. Exatamente por esta dificuldade, você tem que entender também que este é um processo de aprendizado. Então, comece com o que lhe for possível. Comece estabelecendo pequenos limites. Comece se comunicando por escrito. Você não é obrigado ou obrigada a dizer tudo cara a cara na frente da outra pessoa. Você pode optar, por exemplo, por escrever uma mensagem, um e-mail, não importa. O que importa é que você entenda que isto é um processo gradual de aprendizado, tanto da sua parte quanto da parte da outra pessoa também. Afinal, ela sempre lhe tratou de um modo X e você aceitou. Então, quando você mudar de comportamento, ambas as partes terão que se readaptar. E isto é um aprendizado.
Porém, mesmo estando aprendendo, mesmo avançando num dia e recuando no outro, o essencial é que você não desista de colocar limites, porque trata-se não apenas do seu direito, mas também da condição para que você viva bem, para que você você desenvolva relações que são verdadeiras e não relações onde você coloca uma máscara para agradar a outra pessoa e ao mesmo tempo vai juntando ressentimentos dentro de você, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre, também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clique no botão que aparece embaixo, assine o canal, acione o sininho para receber as notificações, clica no botão de gostei e se conhecer uma outra pessoa altamente sensível que sofre porque tem dificuldade para se comunicar com clareza ao estabelecer limites, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade, é claro, sobre alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!